Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês. Muito feliz de estar aqui em mais uma sessão da tarde da Inova Educação. Hoje, para a gente falar de um tema que eu tenho muito apreço, são as tutelas de urgência, e que eu acho que é um tema sempre muito importante para a gente explorar aí na prática, né? Porque ele traz vários desafios para nós, né? Não basta você ali conhecer o que a lei diz, não basta você saber que o assunto, né, está regulamentado, se você não souber de fato que você tem ali de mecanismos, de instrumentos para que você consiga, de fato, formular o pedido de forma adequada, que é essa minha proposta aqui da live. Então, vou trazer para você aqui o nosso material para que você consiga, então, acompanhar aí o que eu preparei para você. Bom, tutelas de urgência. Como a gente sabe, as tutelas de urgência são uma das possibilidades em relação às tutelas provisórias, porque a gente tem lá no Código de Processo Civil também a chamada tutela de evidência. A tutela de urgência, assim como a de evidência, nada mais são do que uma decisão provisória, ou seja, tutela provisória porque é uma decisão provisória que pode ser dada pelo juiz no decorrer do processo. Mas vamos ver aqui nessa live, né, na nossa sessão da tarde de hoje, a gente vai falar especificamente da tutela de urgência. Então, segue aqui comigo, vamos lá. Vamos aqui então falar o seguinte: a gente tem dois requisitos que são necessários, que precisam estar presentes nas tutelas de urgência. Quais são eles? A probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Bom, tenha em mente que quando você formula um pedido de uma tutela de urgência, esses dois requisitos precisam estar presentes, tá? Não basta ter ali um indício de que o direito existe, precisa ter a probabilidade do direito. Não basta ter ali, né, a mera possibilidade de um perigo. Não, tem que ter ali de fato concreto, né, de forma concreta ali, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tá? Então eu preciso que você lembre disso. Conforme a gente for aí conversando, né, tanto na tutela de urgência quanto na tutela, aliás, tanto na tutela de urgência antecipada quanto na cautelar, eu vou te dar exemplos de situações em que você vai ter aí os requisitos e de que forma você vai elaborar o seu pedido para demonstrar a presença desses requisitos, porque eu já falo para vocês desde logo. Quando a gente tem aí, né, a formulação de um pedido de tutela de urgência, a gente precisa fazê-lo de forma muito bem amarrada, estruturada, para quê? Para não correr o risco do juiz já indeferir, que não é o que a gente quer, né? Até mesmo porque a gente vai ver que na antecipada a gente pode formular o pedido em outro momento, mas na cautelar não. A gente tem que formular o pedido de forma muito bem estruturada, porque uma vez que não seja concedido desde logo, a gente precisará de um novo fundamento para fazer novamente esse pedido de tutela de urgência cautelar. Beleza? Então, lembre-se disso, os requisitos são essenciais. Tá? Eu não vou aqui, né, entrar muito nos requisitos, mas probabilidade do direito é aquele direito que é claro, né? Aquele direito que a parte consegue demonstrar. É claro que se o direito fosse ali, né, indiscutível, a gente não teria necessidade de um processo judicial. Mas quando eu falo na probabilidade do direito, você tem um direito ali que é possível de ser de alguma forma explicitado ou trazido ali para juízo, né? Você vai demonstrar para o juiz que de fato ali você tem uma probabilidade daquele direito existir. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é aquela questão que a gente tem em relação à urgência. Ou seja, por que eu preciso desta decisão agora? Qual é o perigo de dano? Qual é ali o argumento que você vai trazer dizendo, olha, se não for concedido agora, excelência, existe ali a possibilidade de não ser útil no futuro. Né? Se não for concedido agora, talvez eu nem precise depois disso, certo? Então, esses requisitos são bastante importantes. Aí, aqui, deixa eu ver só se a gente consegue colocar essa tela um pouquinho maior, porque eu acho que aqui está um pouco pequeno. Deixa eu só ver se eu consigo aqui a gente deixar um pouquinho maior. Isso, perfeito. A gente precisa lembrar aqui o seguinte: a tutela de urgência, como eu já adiantei para você, ela tem ali duas espécies. Então, ela pode ser antecipada ou cautelar. Bom, muitas vezes existe uma dificuldade do operador de direito de fazer essa identificação. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a antecipada é aquela, como o próprio nome já diz, em que você formula um pedido querendo antecipar o seu objetivo final. Você veja que eu coloquei aí para você. Você vai requerer, desde logo, né, aquilo que você pretende como o seu pedido final no processo. A gente tem, né, a doutrina dizendo que ela tem natureza satisfativa. Quer um exemplo?
Com certeza você se depara com isso em inúmeras situações aí no seu processo. Aliás, na sua prática, né, na esfera civil. Aquela situação que envolve direito médico. Então, aquela pessoa que te procura e fala assim, doutora, eu tô com um baita problema aqui na minha família. Minha mãe precisa fazer uma cirurgia, ela tem plano de saúde, o médico já deu ali, fez todos os requerimentos, a gente tem todos os laudos, exames, todo o preparatório aí está feito, só que o hospital não quer marcar a cirurgia, ou melhor, o hospital até marcou, né? Já tem ali o agendamento da cirurgia, mas o plano de saúde não está querendo ali arcar com os custos dessa cirurgia. Ou da própria cirurgia, ou às vezes de algo relacionado à cirurgia, como uma prótese que a pessoa precise, ou até os próprios instrumentos necessários, os materiais necessários para a cirurgia. Isso é bastante comum, infelizmente. Veja, o que você quer? Pensa numa situação hipotética em que o cliente te procura hoje, segunda-feira, e essa cirurgia está marcada para sexta. E até agora, segunda-feira, o plano de saúde ainda não autorizou. Pois bem, você formula esse pedido já requerendo que ao final, né, o plano de saúde seja condenado a pagar, a custear por completo essa cirurgia, incluindo, se for o caso, da necessidade de uma prótese, de materiais, tudo que for necessário, tá? Mas como você tem aqui os requisitos para uma tutela de urgência antecipada, você vai requerer desde logo. Então, supõe, você vai terminar aqui a sessão da tarde, você vai assistir essa aula, vai ali, né, receber o seu cliente, formula o pedido. E eu já vou te mostrar que você pode fazer esse pedido de forma um pouco mais simplificada. Mas segura aí que a gente já vai ver isso já já. Beleza, o que você faz? Você faz um pedido de tutela de urgência antecipada para que o juiz desde logo defira, né? A gente fala liminarmente, né? Que o juiz te dê desde logo uma decisão. O objetivo é que amanhã, no máximo, você já tenha essa decisão em mãos para você apresentar no hospital, ligar no plano de saúde e falar, ó, eu tenho essa decisão aqui, o juiz determinou que seja autorizada essa cirurgia. Veja, qual é o objetivo final? O custeamento por completo da cirurgia, incluindo materiais, prótese, tudo que for necessário. Por isso você está antecipando, ou melhor, você está requerendo de forma antecipada aquilo que é o seu objeto final. Essa é antecipada. Mas a gente tem ainda uma outra possibilidade, que é da tutela cautelar. A tutela cautelar, né, quem advoga já há algum tempo, como eu, já é aí, né, não posso dizer que eu sou velha de estrada, mas já tenho um tempo de advocacia, e eu já advogava quando o CPC de 73 estava em vigor. A gente tinha a famosa medida cautelar. Com o CPC de 2015, essa medida cautelar se transformou numa tutela provisória de natureza cautelar. Tutela provisória também de urgência. E aqui é aquela situação em que você tem já, né? Você tem ali uma situação em que você precisa de uma medida, né? Você vai pedir ao juiz uma medida determinada que tenha como objetivo uma cautela. Você vai precisar de algo ali que você quer, eu gosto de falar o seguinte, você quer proteger o seu direito, né? Penso no abraço como algo que você quer proteger. Pensa comigo, você tem aí uma ação de cobrança, uma ação civil de cobrança, e aí o seu cliente é o credor, e ele chega para você e fala, doutora, ó, estamos com um sério problema. Por quê? Porque eu tô sabendo ali que o devedor tá alienando todos os seus bens, está vendendo tudo, está querendo doar ali para os parentes, e eu estou com medo que no final, mesmo a gente tendo aqui uma ação em andamento, de cobrança, de execução, eu tô pensando que no final a gente não vai conseguir receber nada. Então, você se utiliza de um pedido de tutela de urgência, só que agora cautelar, para pedir, por exemplo, para o juiz o arresto dos bens do devedor. A tutela cautelar, a gente já vai ver, ela tem outras formas também que o CPC diz, tá? Eu dou o exemplo do arresto, porque é um exemplo que a gente consegue pensar aí de forma mais objetiva, mas a gente tem outras possibilidades. Perceba, eu não quero que, né, eu não quero determinar, nem é possível isso, eu não quero desde logo que o juiz fale que o devedor tem que pagar se o processo ainda está em andamento. Não tem cabimento, isso não vai acontecer. Mas eu peço a medida específica, que é o quê? Uma cautela, por isso, cautelar. Eu não quero antecipar os efeitos lá do final, eu não quero que desde logo ele já me pague, eu só quero que o juiz determine o arresto, porque aí eu consigo, por exemplo, ir no cartório, demonstrar, né, apresentar essa decisão de que há um arresto de bens e impedir ali que o devedor saia, né, alienando todo o seu patrimônio e no final. Lembra que eu falei que talvez no final eu nem precisasse de tutela? Pois é, porque excelência. Vamos pensar que a gente está conversando com o juiz. Excelência,
Se você não me concede essa tutela cautelar agora, nem precisa mais, porque você vai frustrar o resultado útil do meu processo. Se você não conceder agora essa medida para que a gente faça o arresto dos bens do devedor, talvez lá no final ele já tenha vendido tudo e mesmo que eu consiga ter uma sentença de procedência, né, eu não vou receber nada. Aquela história que a gente fala muito no direito, você com certeza já ouviu falar. Ganha, mas não leva. Pois é, que adianta se tiver uma sentença ali que fala, condeno a pagar, né, o valor de 10 mil em relação à obrigação contraída ali com o autor, se no final não vai ter como pagar. Certo? Então, essa basicamente é a diferença de ambas. Porém, eu já te falo o seguinte, eu sei que dá um pouco de receio, né, para quem está começando a advogar, para quem está aí, né, não tem tanta experiência na área civil, e certamente é por isso que você chegou aqui nessa sessão da tarde, você deve estar pensando, ixi Maria, né, eu ia falar, poxa vida, ixi, e se eu fizer errado o pedido? Veja, a gente tem ainda uma possibilidade aqui, né, o juiz não vai ali indeferir porque foi formulado ali, então é um pedido cautelar, eu acabei fazendo como antecipada. Existe essa adequação, o CPC mesmo prevê essa adequação. Então, lá no 303 parágrafo, aliás, desculpa, no 305 parágrafo 3º, a gente tem que não há problemas se for efetuado um pedido ao invés do outro, é a fungibilidade aí da tutela de urgência. Tá? Então, não é um problema tão grande. É claro que o nosso objetivo é que você faça tudo da melhor forma, mais amarradinho possível, para você aí, né, não perder a chance, que é muito importante de uma tutela provisória. Mas já te falo, caramba, confundi. Tudo bem, o juiz pode ali fazer essa adequação. Beleza? Bom, estava aparecendo aí, não esquece de você seguir aqui a I9 e, digo mais, se inscreva aqui no canal, tá? Porque temos sessão da tarde todos os dias, todos, né, a I9 tá cheia aí de conteúdo para vocês, então se inscrevam aí no canal, deixa o like aqui, a professora fica muito feliz e a I9 também, certo? Podemos trazer ainda mais conteúdo aqui para vocês, tá? Beleza, depois também passo aqui meu Instagram para vocês poderem me acompanhar. Em relação, tá aí na tela, ó, Camila Cury _profa. Se quiser acompanhar a Pro também, se quiser me mandar mensagem, temas que você quer aprender mais aí da esfera civil, de prática, me manda que eu passo para o pessoal da I9 e a gente marca aí outras ocasiões, outros eventos para vocês. Beleza. Dizendo sobre o momento processual, porque eu já falei para você, né, da situação de você fazer esse requerimento. A gente tem duas possibilidades também em relação às tutelas, tanto antecipada quanto a cautelar. A gente pode fazer esse pedido de forma antecedente ou de forma incidental. Tá, muita gente confunde, né? Antecipada, antecedente, é isso mesmo, são coisas diferentes. Antecipada porque eu quero antecipar aquilo que eu quero no final. Antecedente porque é um pedido que eu faço ali já desde logo. Então, o que significa fazer desde logo? O cliente te procurou, o mesmo exemplo da cirurgia, pensando que o cliente te procura hoje, terminou aqui a sessão da tarde, você recebe esse cliente, você precisa fazer esse pedido. A tutela de urgência antecedente, ela traz uma facilitação para a nossa vida. Ela está prevista lá no 303, quando de forma antecipada, e no 305, quando cautelar. O que a gente tem? A gente tem a possibilidade de fazer um pedido mais simplificado. É isso mesmo, a sua petição inicial ela vai ser ali mais breve, tá? Então, você vai ali redigir sua petição inicial, né, contando brevemente a história do seu cliente, demonstrando os requisitos, isso é essencial, e fazendo o seu pedido ali, né, para a concessão da tutela, indicando qual é o pedido final. Pois bem, isso falando da antecipada. Na cautelar, você pode fazer isso? Pode. Existem situações, inclusive, da cautelar, que você nem tem ainda formulado já o pedido que você precisa, mas você vai utilizar da cautelar antecedente para você organizar ali ou obter algo, alguma providência que você precisa de forma urgente, né? De forma cautelar, e depois, então, você formula o pedido principal. Beleza. A facilitação é exatamente essa. Muitas vezes você precisa fazer esse pedido de forma breve e você não vai ficar ali com aquela petição inicial toda estruturada que você vai ali colocar jurisprudência. Não, é urgente, não é? Então faça de forma antecedente, tá? A incidental é diferente. A incidental, a situação surge no decorrer do processo.
A urgência, né, os requisitos da urgência surgem no decorrer do processo, ou quando você já vai apresentar. Você já vai fazer o pedido final mesmo, você já vai estruturar toda a petição inicial e de forma incidental, você formula o pedido de tutela de urgência. Tem problema? Nenhum. Por quê? Porque você vai poder ali ingressar com a sua ação, talvez nesse primeiro momento ainda não estejam presentes os requisitos. O exemplo da cautelar que eu te dei. Você ajuizou uma ação de cobrança, mas não existiam ali ainda os requisitos para você pleitear essa tutela cautelar. Surgiram no decorrer do processo. Por isso, incidental. Incidental é um incidente, algo que aconteceu no decorrer do processo. Aqui, inclusive, uma dica prática. Não vai recolher custas de novo, tá? Não se preocupe com isso. Na antecedente, sim, você vai ter que recolher custas, né? Exceto na situação do seu cliente ser beneficiário da gratuidade, que você já formula o pedido de gratuidade ali, na antecedente, senão tem que recolher as custas. Na incidental, não. Na incidental, você formula esse pedido por meio de uma petição, tá? Não precisa de um incidente, embora a gente tenha como incidental, você formula como uma simples petição nos autos, explicitando qual é a situação e demonstrando os requisitos. Lembra? Probabilidade do direito, risco de dano ou perigo ou risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. Enfim, demonstra ali a urgência. Vou precisar recolher custas? Então, não. Nesse momento, não mais, porque já recolheu inicialmente, tá? Agora, talvez você esteja, então, se perguntando, como é que eu sei se eu vou formular o pedido de forma antecedente ou incidental? Tudo depende da demanda que vai ser trazida para você pelo seu cliente, né? Então, já existe a urgência, não titubeie. É antecedente, já apresenta esse pedido, certo? Já apresenta, se for o caso, já marca ali, né, de despachar com o juiz, e aí já tenta resolver essa situação, tá? Agora, se não está prevista, se não está presente essa urgência, não tem por que formular. Ah, mas talvez no futuro a gente precise. Então, talvez você deixa para formular no momento adequado, tá? Não vai queimar também fichas à toa, porque muitas vezes você formula agora, não tem os requisitos, o juiz indefere e depois isso te prejudica, especialmente na cautelar, já vou falar por quê. Bom, tenho ali provas, o meu cliente traz provas, só que eu não tenho provas documentais. No caso do plano de saúde, muito simples você ter prova documental, você tem todos os documentos, né? Então o cliente chega, ele tem um contrato com o plano de saúde, ele tem ali os laudos médicos, ele tem a demonstração ali da probabilidade do direito por meio do contrato, ele tem ali a demonstração da urgência com a documentação. Perfeito. E se eu não tiver toda essa documentação em ordem? Porque você sabe bem, cliente nem sempre vem nesse cenário perfeito. E aí? E aí que existe um momento, aliás, existe uma situação um mecanismo que você precisa utilizar. Audiência de justificação. Já ouviu falar disso? Pois é. Na esfera civil, a gente tem a chamada audiência de justificação. Ela é uma audiência que a gente pode dizer preliminar, ela é antes da audiência de conciliação e mediação, tá? O objetivo dela é simples, é demonstrar a existência de requisitos para a concessão da tutela que você precise. Ela está lá no 300, parágrafo 2º. Até trouxe aqui para você, né, e você vai ter esse material que o pessoal da Inove vai disponibilizar, 2 julgados. Um do TJ de Minas e um do TJ de São Paulo, em ambos falando que a audiência de justificação é sim uma medida que o juiz precisa deferir, tá? Então já se liga aí, se o juiz falar, não vai caber audiência se você não tem os requisitos em indefiro, agrave, porque dá uma olhada, ó, nesse caso, uma reintegração de posse, o autor precisava pedir ali a liminar para desocupação, o juiz havia indeferido, né? E aí então foi pedida audiência. Aí teve que agravar, porque o juiz indeferiu a audiência. Mas olha o que eu destaquei. A designação da audiência não é uma faculdade do juiz, mas uma determinação imposta pela lei. Razão pela qual, verificada a ausência dos elementos necessários à concessão da medida, da tutela, né, deve ser designada a audiência de justificação prévia, oportunizando que os requeridos possam comprovar a presença dos requisitos legais. Então, aqui fica claro que a audiência pode sim ser utilizada pela parte que formular esse pedido, tá? Nesse aqui, mesma coisa, aqui só um pouco diferente a matéria, alimentos gravídicos, tá?
Alimentos gravídicos, inclusive, foi assunto de um curso que eu gravei aqui para a Inove, então se liga, entra no site da Inove, tá? www.inove, assim mesmo, o i e o número 9, né? .com.br, Inove Educação, desculpa, .com, então retifica aí o que a professora falou, www.inoveeducação, né? Sem ali o tio e o cedilha.com. Lá tem um curso que eu gravei para vocês. E aí a gente tem aqui a também necessidade dessa audiência de justificação. Alimentos gravídicos, que é uma situação que muitas vezes você vai ter uma dificuldade de uma prova documental para demonstrar aquele indício de paternidade. E de novo aqui, ó, inteligência do 300, parágrafo 2º, pedido de realização da audiência de justificação prévia para quê? Justamente para o juiz deferir ali os alimentos provisórios. Tá? Então, bem legal esse assunto. Eu disse, né, que tutela é um assunto que me deixa muito animada, eu adoro falar sobre tutela, então acho bem legal aqui você conhecer a jurisprudência para você conseguir aí utilizar, né, e fazer o seu pedido de forma adequada. Beleza, agora falando um pouquinho da tutela cautelar antecedente. Já falei para você da tutela cautelar, certo? Bom, antecedente porque você vai formular esse pedido antes de mais nada. A tutela cautelar, ela pode acontecer nas seguintes formas, diz o 301. Por meio de um arresto, eu te dei esse exemplo, né? O arresto, então você vai buscar ali que o juiz torne indisponíveis aqueles bens do réu, para que o réu não possa ali alienar, doar esses bens, e que isso frustre ao final o direito da pessoa, né? O direito ali do autor. O sequestro, a diferença do arresto para o sequestro, né? Só para a gente pontuar, é que o sequestro ele recai sobre bem específico. Então, quando eu peço sequestro de um bem, peço sequestro do veículo tal. Para quê? Para impedir, por exemplo, vamos pensar que a ação ela tem como objeto esse veículo e eu preciso que seja tornado indisponível esse veículo, é o sequestro deste bem, tá? Arrolamento de bens, lembra que eu falei para você que muitas vezes você precisa de algumas medidas que são cautelares antes mesmo de você ajuizar a demanda? Pois é, pode acontecer de você ser procurado por uma parte, por exemplo, que está pretendendo se divorciar, só que ela te fala, só que, doutora, eu tenho um problema aqui. Eu não sei qual é o patrimônio que eu tenho direito. Aí você fica aqui, né? Você deve estar me olhando falando, você tá louca, Camila? Não, não tô louca, não. Isso acontece. Muitas vezes a pessoa vai se divorciar e ela não sabe qual é o patrimônio que ela pode ter direito. E aqui, então, cabe o arrolamento de bens, cabe o pedido, né, de forma cautelar. É uma cautela de urgência, porque senão, se a parte contrária começa a alienar os bens, você pode ter frustrado ali o direito da cliente, né, a obter a sua metade, a meação desses bens, então você faz um pedido cautelar de arrolamento, e depois o seu pedido principal é o divórcio, tá? Por isso que tem essa possibilidade de ser antecedente. O registro de protesto contra alienação de bem, então aqui também, né, o objetivo é registrar ali, né, que existe na matrícula de um bem imóvel, por exemplo, que existe um protesto para impedir que esse bem seja alienado, ou o 301 diz qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Lembra do abraço? Para assegurar o direito, tá? Então isso é bem importante. Bom, o que eu não quero que você esqueça, já que a gente precisa aqui se valer de todos os instrumentos possíveis. Fez o pedido de tutela cautelar. Após a concessão do pedido da tutela cautelar, juiz deferiu, não dorme no ponto. Por quê? Fez de forma antecedente, né? Fez o pedido de arrolamento. Tem que apresentar em 30 dias lá o pedido do divórcio, tá? Camila, nos mesmos autos? Nos mesmos autos, tá bom? Não é o que a gente tinha antigamente, que fazia primeiro a ação cautelar, depois distribuía a ação principal. Não, é no mesmo processo, faz a petição e indica para o juiz, meu pedido principal é este, tá? Não vai recolher novas custas, certo? Na sequência, a parte contrária, então, depois de deferida aí a tutela cautelar, a parte contrária tem prazo para se manifestar. Veja, nesse momento, a parte contrária contesta o pedido da cautelar, 5 dias, tá? 5 dias. Depois terá os 15, por exemplo, na questão do divórcio, os 15 para contestar o pedido principal. Não contestou a parte contrária, você pode pedir ao juiz que reconheça, né, a presunção de veracidade dos fatos ali, né, do que foi alegado na tutela cautelar. E aí o juiz, é claro, vai determinar que se indique ali, né, qual é o patrimônio, tudo aquilo que precisa ser trazido para o processo. Veja, atente-se para o seguinte, vai cessar o efeito da tutela cautelar. Então, você conseguiu a tutela, só que se você não deduz o pedido principal no prazo legal, ou seja, em 30 dias,
cessa a eficácia da tutela. Isso é perigoso, porque se você perde essa tutela, a gente já vai ver a consequência. Se não for efetivada dentro de 30 dias, ou seja, não foi cumprida a tutela, então você recebeu ali, né, o juiz deferiu o pedido para resto dos bens, para registro de protesto, você não leva no cartório, né, ou você dá ali, né, às vezes a gente orienta o cliente e fala, olha, o documento está aqui, agora você comparece em cartório, paga lá, né, os custos no cartório e averba isso aqui para impedir ali, né, a alienação do bem, para impedir qualquer, né, qualquer ato sobre esse patrimônio. A pessoa não faz isso, não foi efetivada essa tutela em 30 dias. Vai perder os efeitos, cessou a eficácia. Por isso, tome cuidado, né? Já orienta, querido cliente, ou você toma as medidas logo, ou a gente vai ter prejuízos. Ou, e aqui não tem muito jeito, né? Se o juiz julgar improcedente o pedido principal, formulado por você, né, representando o autor, ou se ele extingue sem resolução de mérito. Por quê? Porque aí cautelar cai junto, né? Que a gente fala, vai cair junto. Leva cautelar junto, não tem o que fazer. Se for julgado improcedente, tem que apelar. Se for extinto, pode apelar? Extinto sem resolução do mérito? Pode, mas muitas vezes eu prefiro promover uma nova ação. Tá? Eu acho que é mais simples você promover, ajuizar uma nova ação, muitas vezes até esse processo subir, né, ir para o tribunal analisar a apelação. Muitas vezes vai manter, e tudo isso, ó, as coisas estão acontecendo, seu cliente está ali tendo consequências. Tá? Então, presta muita atenção nisso. Não adianta fazer um pedido bonitinho, todo bem ali formulado, presença dos requisitos, tudo bonito, o juiz concedeu, e aí perde os efeitos da tutela por causa de, né, uma coisa boba, como, por exemplo, não fazer o pedido em 30 dias, ou porque não tomou as medidas em 30 dias. Tá? É claro que podem surgir problemas para tomar, né, as medidas, foi no cartório, não conseguiu, mas tenta demonstrar para o juiz, olha, não é que a gente está inerte, a gente tentou tomar as medidas aqui, então, né, para não perder os efeitos dessa tutela. Por quê? Porque, e aqui específico da cautelar, tá? Se cessar a eficácia da cautelar, é vedado que seja renovado esse pedido, exceto se houver um novo fundamento. Tem um novo fundamento, beleza, o mesmo fundamento, o réu tá vendendo os bens, né? Esquece, não vai conseguir. Por quê? Porque já teve uma vez deferido, cessou a eficácia, perdeu a eficácia daquela tutela, o juiz não vai deferir. Na tutela de urgência antecipada, a gente até pode formular. É claro que você também vai ter que argumentar, porque se o juiz indeferiu a primeira vez, você vai ter que argumentar, olha, excelência, mas tem requisitos aqui, ou a situação de alguma forma mudou, né? Por quê? Você vai tentar ali convencer o juiz. Se ele já indeferiu uma vez, muito provavelmente, se forem os mesmos argumentos, ele vai indeferir a segunda. Então, precisa também ter essa estruturação aí de fundamento, tá? Uma dica, indeferimento da tutela cautelar não significa que o juiz vai ali julgar improcedente o seu pedido principal. Então, não deixe de formular o pedido principal. Não é porque o juiz indeferiu o arresto dos bens ali do executado ou do réu que o seu cliente não tem direito àquele crédito. Então, presta atenção, tá? Muitas vezes a gente desanima, fala, nossa, já vai dar tudo errado. Não significa que vai dar tudo errado. Significa que nesse momento o juiz não entendeu que a cautelar tinha que ser concedida. Agora, claro, né? Se tiver decadência ou prescrição, aí não tem jeito. Por quê? Decadência ou prescrição já inviabilizam que o processo continue, né? Porque na prescrição, o cliente, né, o seu cliente não tem mais o direito de agir, na decadência perdeu o direito em si. Então, ambas as situações, a gente não tem para onde correr, vai gerar de fato aí um julgamento improcedente. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Foi um prazer estar com você aqui na Sessão da Tarde. Passa tão rapidinho, né? Quando eu vou ver, já estamos aí nos segundos finais, mas eu fico sempre muito feliz de participar. Então, agradeço todo o pessoal da Inova Educação pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui com vocês ao vivo, tá? Não deixe de acompanhar, então, a Inove. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal da Inove, segue a Inove no Instagram, segue a Pro no Instagram, né? Já apareceu aí Camila Cury _profa, Inove Educação, nos siga, né? Para você ter bastante conteúdo aí para a sua prática, que esse é o nosso objetivo, né? Tentar sempre aí trazer conteúdos de qualidade para você, tá bom? É isso, tenham uma excelente tarde e a gente se vê em breve aqui no canal.